Olá, amigos do programa Fonte de Fé. Estamos então mais uma vez aqui com um podcast feito especialmente para você. Hoje nós estamos com dois convidados muito especiais aqui. Já vou deixar então que ele se apresente. Com imenso prazer, com a graça de Deus, estar aqui hoje, conhecendo-se uma nova realidade, um novo estúdio aqui na casa do meu amigo, né? E para apresentar então o programa Fonte de Fé. Aqui o boa tarde, o boa noite do Diácono Sebastião. Eunice, Deus seja louvado por esse momento. Obrigado pela participação de vocês, por vocês terem vindo atender aí o nosso chamado, né? Nosso convite. Agradeço de coração esse casal maravilhoso aí, que hoje vão contar um pouquinho da história deles aí, então. Aí a gente agradece primeiramente a Deus, né? Sim. E a vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui. Amém. Isso, a gente agradece o dom da vida, né? A Deus, Sim. a vocês, porque Deus abre os caminhos, mas Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu fico muito agradecido de saber que tem gente que trabalha sempre para que a palavra de Deus chegue com testemunho, com outras pessoas, simples, mas complexa, mas que a palavra de Deus seja conhecida em toda parte desse nosso mundo. Então, Diácono Sebastião, fala um pouquinho da sua origem, de onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, como é que era a sua família. Sim, então eu nasci lá em Barra Velha, né? No interior de Barra Velha, Rio do Peixe. É um lugarzinho bem próximo, quase com a divisa com a diocese de Blumenau. Então, lá na minha família, nós era uma família simples, né? Trabalhava, e nós lá em casa era uma família numerosa, né? Então, eram 7 filhos, 9 no total, com 7 filhas mulher e 2 homens. Então, o meu irmão mais velho já está com 85 anos, e eu era o do meio da família, né? Então, onde que tinha 7 mulheres, eu tinha 4 mais velhas, 3 mais velhas e 4 mais novas. Eu nasci no meio das mulheres. Então, lá em casa, eu era muito acaricido pelo pai, né? Eu era o homem que saía com o pai, então nós era para caçar, pescar, trabalhar. Todo o serviço de fora da casa era comigo. Era para ir no bar, na mercearia, antigamente chamava venda, né? Todo instante a mãe chamava eu para ir fazer. Eu fazia isso, estudava longe, ia longe. Nossa escola, no último tempo, era 5 quilômetros, né? Então eu saía meio-dia de casa, retornava à noite, quando eu fazia o 4º, 5º ano primário. Então, nascendo no meio das mulheres, era muito querido pelas minhas irmãs. Depois o meu irmão veio embora, nós retornamos um por um para Joinville, né? Veio o meu irmão mais velho, veio a minha irmã mais velha, veio as outras, foram saindo, e eu também saí em 1970. Para quem lembra da Copa de 70, que foi uma coisa que marcou o nosso Brasil, naquele dia eu vim embora para Joinville, que eu tinha 18 anos e vim trabalhar. Aí logo com a minha formação da igreja, lá eu fiz a minha primeira Eucaristia quando eu tinha 12 anos de idade, agora dia 29 de setembro, então vai fazer, eu acho, 60 anos que eu fiz a minha... Aonde que era a sua paróquia? Né? Primeira Eucaristia. Fez lá em Barra Velha? Lá em Barra Velha. Lá em Barra Velha. Aí eu vim para Joinville, então a minha mãe gostava que eu ingressasse na igreja. Aí o meu irmão já levou eu para o grupo de jovens lá no Iririú, na igreja São Sebastião de Iririú, um grupo de jovens chamado Mogi. Foi lá que eu e a minha esposa se encontramos. Lá que nós nos encontramos pela primeira eu já ia vez. dizer agora, como é que foi então o encontro aí com a dona Eunice? Foi lá no grupo de jovens, né? Eu vim de Nova Trento, ele veio de Barra Velha, e lá nós nos encontramos. É lá na Santa Paulina, Nova Trento, terra de Santa Paulina. Tá. E aqui a paróquia que vocês se encontraram? São Sebastião. Na São Sebastião. Lá no Iririú. Do Iririú. Então nós agora, dia 18 de julho, completou 50 anos que nós se conhecemos. Conhecemos de tarde, até nós estávamos recordando agora, dia 18, que deu um dia frio. Este ano deu um dia frio igual aquele naquele ano. Olha só. Uma tarde fria. No primeiro dia que eu conheci ela, nós começamos a namorar já, né? Então, pouco tempo já planejamos nosso casamento e estamos agora também a mesma situação que nós vivíamos 50 anos atrás, vivendo hoje.
preparando 50 anos de casado. Ai, que legal. Tem filhos? Sim. Aí no nosso casamento, Os então dois. nasceu dois filhos, né? Aham. Aí nasceu o meu filho 2 anos após, nós morávamos no Iririú, e depois que eu trabalhava na Dalcoa em 85, nasceu a minha segunda filha. Até hoje eu disse para minha neta, vou em Piabiraba, saber onde que a mãe nasceu, né? Olha. Que a Milena nasceu aqui Aham. no No Bethesda? Betesda, Ah. que eu trabalhava na Docó. Ela consultou um médico bom que ela gostou aqui e ela gostou de ter a menina com ele. Então, aí foi uma parte, né, da nossa vida, o casal de filho. Depois o meu filho tem também um casal de filho e a minha filha um casal de filho. Então, ambos já são casados, né? Então, no nosso casamento, no ano de 2000, quando eu me ordenei a diácono, me ordenei em março e em dezembro eu fiz o casamento do meu filho. Tudo no mesmo ano. Aí já vou perguntar então para o senhor aqui, Diácono Sebastião, em que momento foi o chamado para ser diácono da sua vida? Qual foi o momento? Isso, então nós estamos no mesmo vocacional, então a vocação é um chamado de Deus, mas é uma resposta nossa. E a vocação sempre vem acompanhado do momento que a igreja precisa, né, para um trabalho da igreja. Então, a vocação brota sempre na necessidade da igreja. Então, naquele ano nós tínhamos conversado ainda há pouco, em 96, mais ou menos, morava no Costa Silva, onde o bairro Costa Silva estava aumentando muito, e nós éramos atendidos pelos padres salesianos de Dom Bosco. O padre Lino era o padre que cuidava Costa Silva, um pouco aqui de Piabiraba, essa região mais aqui do norte aqui. E lá no Costa Silva tinha muito trabalho. A comunidade estava crescendo, né? Já eram 3 comunidades e o padre Lino já estava com a idade meio avançada. Então ele disse, eu queria ter um diácono aqui para me ajudar. Mas ele queria um diácono que fosse uma extensão, como diz a palavra do Evangelho, que Jesus disse, onde ele mesmo queria ir, né? Onde o padre gostava de estar presente. Lá, quando uma família estava doente, no velório, que ele recomendava muito, ele gostava de estar presente e a vezes ele não podia estar. Então nós tínhamos os salesianos, bons formadores, né, que vinham de Curitiba, Sim, muito bom. os diáconos transitórios, tinha 3, 4 diáconos que no final de semana vinham para Santo Antônio e nós ajudávamos. Mas o serviço de base, que o padre Lino precisava, ele precisava de um diácono que entendesse um pouco, conhecesse a comunidade. Então, aceitando esse convite, outras pessoas falaram para mim que eu deveria ser diácono, que eu tinha condição de ser isso. Eu achava que não era para mim, era uma coisa muito mais avançada. Então, tive a alegria de ser convidado. E aí, minha esposa, trabalhando na secretaria, ela que foi a grande apoiadora. Primeiro, ela. Então, lá em casa, não teve aquela conversa, será que eu vou, será que eu não vou? Quando eu destinei que ia, porque uns anos anterior, mas 2 anos, né? Ela fez a escola de catequese, que era mais ou menos assim, em 4 etapas. E ela estudou e eu apoiei ela. Pois, tu quer fazer o diaconato, eu vou te apoiar. Tudo que precisar, estarei ao teu lado. E como ela tinha mais experiência até de igreja do que eu, ela, naquele tempo, então era o do Orlando, né? O do Orlando que trazia as fichas para o diácono. O do Orlando que falava com os padres e entregava as fichas conforme a necessidade. Aí o padre Lino foi lá e buscou, eu preciso do diácono para a minha igreja. E aí tinha um outro probleminhas, que os salesianos na época, os religiosos, não tinham diácono permanente. Então eu fui o primeiro diácono permanente dentro do salesiano quando eu comecei a estudar em 96. Olha. Naquela época era só eu. Aí o padre Marcos Sandrini, que é o inspetor salesiano, ele também me aproximou e acompanhou a minha caminhada até no dia da minha ordenação, ele estava presente, mas os 4 anos que eu estudei, ele também acompanhava, assim, quando via em Joinville, ele visitava a minha casa, a minha família, conhecia meus filhos, tinha muita amizade com a Nice também, e aí ele foi o primeiro, aí quando no ano 2000, quando eu me ordenei,
Já em Curitiba já teve diácono que se ordenou uns meses antes do que eu, que foram para a escola depois e se ordenaram antes. Em Curitiba, lá em Porto Alegre, teve algum diácono, também lá na Canção Nova, naquela Cachoeira Paulista, lá, né? A diocese também era salesiana. Na época, tem uma paróquia grande salesiana, lá no Padre Jonas, na época salesiano. E aí, teve diácono daquela época que comecemos uma caminhada juntos. Que bom. E como é que foi a reação da sua família quando o senhor decidiu ser diácono? Bom, a Nícia, ela já falei, né? Que ela disse que me apoiava junto, né? O meu filho não se importou muito. A minha filha, que era pequena, então ela sofreu um pouco, né? Porque ela tinha mais ou menos 10 aninhos, né? 10 anos. Há 10 aninhos e coincidiu que todo aniversário dela, dia 4 de janeiro, eu estava fazendo a escola diaconal. Até nos 15 anos dela, eu estava na escola. Aí foi nesses 15 anos dela de idade que foi a minha formatura, né? Então ela completou 15 anos no dia 4 de janeiro, quando eu fui para Floripa, e no dia 13, que foi uma sexta-feira de janeiro, eu teve a minha formatura lá em São Pedro de Alcântara, do diaconato, né? A escola diaconal é uma coisa, depois para se ordenar é outra, né? Aí depende da diocese. E como é que foi o papel da esposa da Neonice nessa decisão aí? Bem, primeiramente, assim, no chamado dele, né, falando um pouquinho, quando ele decidiu dizer sim, né, ao chamado diaconato, quando o padrinho convidou, primeiramente eu aceitei aquilo assim com uma alegria muito grande. Imagine, né? Muito grande, porque a gente sabe da necessidade do chamado para a igreja, né, da necessidade do diaconato e como ele ia ser importante na comunidade, servindo, ajudando o Padre Lino, mesmo sendo uma pessoa simples, com toda a simplicidade dele, mas ele teria uma grande caminhada pela frente, teria um compromisso muito grande. Ao mesmo tempo, eu sabia que ia ser um grande compromisso para mim também, porque o sim do esposo é o sim da esposa também. Né? Então, quando diz sim ao chamado, a esposa também diz sim ao chamado. E os filhos também, né? Porque a gente caminha juntos. Nós não podemos caminhar separados. Então, eu sabia que a partir dali, muitas coisas iriam mudar. Né? Muitas renúncias a gente teria que fazer. Renúncia para muitas coisas que a gente gostaria de fazer, a gente ia deixar de fazer aquilo para seguir o chamado dele, a caminhada dele na diaconal. Mas a gente recebeu a notícia, eu recebi a notícia com muita alegria, né? Os meus filhos também, quando a gente explicou para eles que o pai iria fazer o diaconato, eles ficaram contentes também, né? Por o pai estar se envolvendo cada vez mais na igreja, já que a gente já vinha com uma caminhada de igreja, né? Essa seria um passo maior, né? Porque seria uma entrega, digamos, uma entrega total, né? Não somente dele, mas também da esposa, porque a esposa tem que estar no lado, justamente, né? Direto, dia e noite, né? Ele é chamado para o hospital, né? Como muitas vezes ele foi chamado de noite, para ir no dia 31, virada da meia-noite, a gente estaria se preparando para vir à noite, ele foi chamado para o hospital para batizar crianças de emergência. Então, passou a virada no hospital e a gente em casa, né? Aniversário dos filhos, ele na escola e eu em casa com os filhos, né? Então, mas tudo com muita alegria, né? Assim, a gente nunca ficou triste, porque o pai, mas é o contrário, né? Alegria de saber que a gente podia estar fazendo mais para a igreja, mais para Deus, né? Dizer o sim a Deus junto com Ele, né? Então, acho que para nós foi uma alegria muito grande. Imagine. Diácono Sebastião, na sua espiritualidade, qual a fonte que lhe fortalece nessa caminhada? Bom, desde quando eu fui fazer o diaconato, né? Foram, assim, 8 etapas de 12 dias. Então, foram marcados com muitos dor, assim, uma dor que deu para superar, né? Na primeira escola que fui fazer, quando eu retornei, ela tinha que fazer uma cirurgia, eu ia retornar numa sexta, naquela sexta-feira ela ia fazer uma cirurgia. Mas aí a gente encontra tanta gente boa na caminhada,
gente que ajuda, Sirineu, né? Que ajuda a carregar os nossos fardos. Eu falei com o padre Walter, lá, o diretor da escola, olha, padre, eu preciso ir na sexta-feira ir um pouquinho mais cedo, porque nós saímos sexta-feira à noite, Sim. que a minha esposa, sexta-feira, vai fazer a cirurgia. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, você não vai na sexta, você já vai na quinta, um dia antes para você chegar em casa, que levar a tua esposa no hospital, não é os outros que vão levar, é você que vai levar. Sim. Aí me pegou, botou no carro, e trouxe na rodoviária, na quinta-feira anterior, já vi. Aí ela fez a cirurgia, naquele tempo eu trabalhava, já tive a primeira dificuldade. Aí eu perdi lá para 12 dias de trabalho, me cortaram 15, perdi a metade. Quando eu recebi o pagamento, eu recebia a metade do pagamento. Aí aceitamos para a próxima etapa, pegar férias e deixar os 10 dias de reserva. Sim. Deu tudo certo. Fizemos. Na terceira etapa, sofri um acidente. Aí eu digo, pronto, agora foi tudo, porque eu não conseguia nem levar a mala para a escola. Um colega levou. E naquele período me aposentei. Aí foi uma coisa boa da minha vida, foi me aposentar, foi rápido. Mas a nossa vida do diaconato foi marcada por muitas doenças. Aí eu fiz 8 etapas, 5 tinha problemas de saúde em casa. Olha. E na penúltima, né, meu pai faleceu aqui em Pirabiraba também, no hospital. Na penúltima, quando eu cheguei da escola, e o padre Lino, que era nosso orientador, pessoa experiente, nem precisa chamar o Tião. Se o pai falecer, a gente busca. Se o pai não falecer, deixa ele lá. Aí depois que eu vi, eu fiquei 8 dias com o pai, dando banho no pai, ajudando o pai, né? E ele morreu depois de 8 dias. Então, foram marcados com muitos sofrimentos, mas vencemos a escola diaconal. Sem contar as etapas que ele teve pneumonia. Teve uma das etapas que ele teve uma pneumonia muito grave e ele foi com eu lembro como se fosse hoje, eu preparei uma malinha de medicamentos para ele. Foi bem malzinho para a escola, né? Mas mesmo assim ele foi, não deixou de ir, né? Com os medicamentos, antibióticos, tudo, e foi para a escola, mesmo com pneumonia. Então foram assim 6 etapas marcadas com muitas dificuldades, né? Mas que não foram essas dificuldades que vieram a desanimar nem ele nem a nós, né? Não dá mais, né? Sim. Ao contrário, mas que aí é que fortalecia, Imagina. né? Fortalecia mais ainda a vontade de seguir o caminho. Que bom. Desafios que o diácono enfrenta no âmbito pessoal e pastoral. Sim, o pessoal, né, é a família, né? Conciliar tudo, né? É reconciliar, porque a dupla sacramentalidade é o casamento. Eu, com a graça de Deus, como tive muito apoio da esposa, da minha filha, do meu filho, que para mim são tudo, né? Então, eu vejo alguns amigos, às vezes, têm dificuldade com a família, e sempre estão do meu lado, acompanham, sempre que eu vou fazer a agenda do diaconato, que eu tenho isso e isso, eles respeitam muito. Quando eu ia à ordenação por aí, às vezes eles me acompanhavam. E desafio na igreja. Na igreja a gente enfrenta algum desafio, porque a gente não é... Todos os diáconos são iguais, né? Sim. O ser humano é um diferente do outro. Então a gente enfrentou algum desafio lá no ano 2000, logo na ordenação, enfrenta hoje, e a gente supera essas coisas. Você perguntou assim, aonde é que eu encontro fonte, né? Sim. Então a fonte, para mim, hoje é a Eucaristia. Eu busco a Eucaristia em todos os momentos que a igreja oferece, né? Lá na minha igreja agora tem missa final de semana, eu busco a Eucaristia nesse final de semana. Às quarta-feiras nós temos missa, toda quarta-feira lá dentro que foi ficando paróquia, eu sempre participo da missa. Durante o tempo de paróquia, está fazendo então 21 anos, agora que foi levada a paróquia, né? Então, sempre tem missa às quarta-feira à tarde. Todas as missas, eu acho que eu faltei umas 5, 6 missas só, durante esses 21 anos. São alguns que eu tive doente, porque eu tive muita dificuldade também com muitas doenças. Eu já, durante esse período
Lá comecei o diaconato, fui acidentado, depois veio uma coisa ruim, foi lá em casa, nós fomos assaltados dentro de casa, uma tarde, a coisa pior que tem, pior do que você estar com infarto. Quando eu infartei, eu estava no hospital, meu filho chegou e disse assim para mim, ó pai, tem mais de 400 pessoas rezando por você. Mas quantas pessoas em oração? O pessoal estava rezando. Eu estava na UTI, mas sabia que tinha gente rezando. E quando fui assaltado, ninguém sabia que a gente estava lá. Também é a mesma coisa. Sim. Tu vai morrer do infarto, morrer Do assalto, outra coisa. Depois, quando as coisas estavam caminhando, agora no ano de 2020, na época da pandemia que estava começando, eu de AVC. Então, com a graça de Deus, hoje eu olho assim, tantas pessoas com AVC, enfermo, e eu me livrei do AVC. Eu tomo muito remédio, né? Então, fizemos exame agora no começo do ano, né? Aí, tá tudo bem. Por quê? Então, ela cuida muito da alimentação. Sim. Eu tenho muita dieta, muita coisa. Aí eu sempre falo pro pessoal, lá em casa, eu almoço 10h30, tomo um remédio, dali a 2 horas certinho. 11 horas é o mais tardar. 10h30. Pra gente manter-se o corpo, né? Sim, uma rotinazinha saudável, né? Para manter os medicamentos, Sim. dá certo, porque não adianta você buscar remedão quando tomar cuidado de remédio, não fazer medicamento como certo, não adianta nada. Então, exatamente. é isso aí que a gente tem. Eu sempre participo dos conselhos locais de saúde lá no postinho e vejo muita reclamação da parte do postinho que a família não trata bem o idoso, o jovem, ou mesmo o novo, né? Não toma o remédio certo. Então, com a graça de Deus, a Anice que está do meu lado sempre no dia a dia, em todas as coisas, tem me ajudado muito. Diácono Sebastião, a experiência, um momento marcante durante seu ministério até agora? Isso, então, os marcantes da minha vida, que eu sempre falo no pessoal, eu fiz muito batizado, né? Agora, nos meus 25 anos, nós contemos 3.000, né? 3.000 batizados. E esses 3.000 batizados... 25 anos, né? De 25 anos. De 25 anos. Foi marcado muito com pessoas enfermas, crianças em perigo de morte. Às vezes o pessoal diz, porque a igreja não é para o socorro, porque o pessoal veio buscar a igreja para batizar o filho porque está em perigo de morte. Aí eu sempre falo ao pessoal, eu não batizei uma criança, eu batizei várias crianças. Quase de 2 em 2 meses eu tinha sempre uma criança que eu batizava. Mas a coisa marcante que a Anice falou ainda há pouco, foi uma criança que eu batizei em perigo de morte na virada do ano, né? Da noite do dia 31 para o dia 1º. Fui lá, batizei a criança, que a criança estava para morrer, e a família tem fé. Então a gente tem que acreditar também. A pessoa deposita aquela fé naquele momento, a gente tem que fazer isso. E a criança viveu. Olha. Está bem, ficou bem. Depois outras 2 crianças que ontem estavam na catequese de crisma, vão começar esse ano a catequese de crisma, 2 prematuros. As crianças nasceram de 6 meses, né? Diz que a criança de 7 meses, às vezes, não se cria. E com 6 meses, aí o padre Venceslau visitou a mãe da criança e disse, chama o diácono para batizar. Aí eu fui lá batizar aquelas 2 crianças, assim, prematuro, assim, bem molinha, bem transparente, as crianças por dentro. Imagina. Aí eu disse para a Anice, 2 criancinhas, disseram, não vão viver. É o Arthur e o Vitor. Aí, passado os 2 tempos de gestão que a mãe tinha que ficar, aos 9 meses as crianças saíram do hospital, vieram para casa, aí fizemos o batizado deles, depois fizeram a Eucaristia e agora eles entraram na catequese de crisma. Então nós estávamos lá, esses 2 gêmeos eu trago com muito respeito, porque eu rezo muito por eles, eles estão muito bons e já são rebeldes hoje. Né? E faz parte da comunidade hoje. Ai, que coisa linda, né? Que maravilhoso, né? Que bom. É o poder de Deus que age de uma maneira, às vezes, que a gente não entende, né? Sim, verdade. É o mistério de Deus, né? É. O que o senhor diria aos jovens que estão discernindo sua vocação aí no sacerdócio, na vida religiosa, matrimônio, diaconato, quem sabe? Isso, então, os jovens, né? É o discernimento vocacional. Eu tenho meu neto que vai fazer 18 anos ano que vem e um vai fazer 15 agora.
Então eu sempre rezo muito, peço a intercessão de São João Bosco, né? Pelo futuro deles, Sim. para discernir a sua vida vocacional. Eu sempre falo para eles, olha, o avô disse que não tem profissão boa. A profissão é aquela que você encaixa. Você não vai procurar uma coisa que você não está contigo, mas procura aquilo que você se sente bem. Então, o jovem quer fazer vocacional, né? Na vida vocacional, hoje eu acompanhei muitos padres que são hoje bons padres, que eu acompanhei na vida do seminário, porque quando eu trabalhava na Costa Silva, acompanhei alguns jovens de padres que estão no seminário, em Brusque, na teologia depois. O nosso padre Eduardo, que nós temos na Costa Silva, então nós conhecemos ele desde pequenininho. Eu e a mãe dele, a Anice, nós rezávamos muito, que eram 2 irmãos padres. Um não se ordenou, casou e ele ficou. Então o padre Eduardo representa um padre muito bom, aquele padre jovem, que parece uma cabeça de idoso. Então eu sempre falo para os jovens, vocês rezem bastante, participem da Eucaristia, reze o terço, porque todos os padres que a gente acompanha aí, a mãe diz assim, quando meu filho é seminarista, eu rezava um terço. Agora que o meu filho é padre, eu rezo 2 rosários. Olha só, Tem que rezar mais para os nossos padres. E o diaconato, né? Então, o diaconato, depois, quando eu me ordenei no ano 2000, nós éramos número 25, na Diocese de Joinville, que era junto com Floripa, com Blumenau, né? Naquele tempo, a Diocese de Blumenau pertencia a Joinville. Depois foi desmembrado, aí o número de diácono maior ficou para Blumenau. E nós ficamos um número reduzido aqui em Joinville, mas era muito bom que a família diaconal, eu ia lá em Mafra, eu sabia que o diácono de Mafra morava, eu ia lá em São Francisco, sabia onde ele morava, os da Joinville. Era uma família, a gente se conhecia bem. Aí depois, agora até agora dia 19 de agosto, vai fazer aquele grande aniversário que o falecido Dorineu ordenou 21 diáconos, centro evento, que foi uma coisa marcante. Aí estourou, né? Por 21, nós éramos no número de 25, aí ordenou 21, já dobrou. Então foi muito bom o diaconato, e eu sempre falo, tem que ter primeiro o aval da esposa. A esposa é o número 1 na vida do diácono. E depois a família também, a família acompanhar. E depois sempre procurar viver bem com a comunidade e se entender bem com o seu padre. O diácono também é um casamento, né? Eu sempre falo assim, como é que está o teu padre lá? Você se dando bem com o padre, é outro casamento. Você tem a tua esposa em casa, tem a vida do padre lá na igreja, dia a dia, e depois a comunidade. Na comunidade, então, muita gente. Gente que te aceita, gente que fala mal, gente que mais ou menos... Isso aí a gente vai sempre encontrar. Em todo lugar que você vai encontrar quem te aceita, quem não te aceita. Então, eu fico feliz com bons amigos que me acompanharam na vida, tantos amigos que eu tive que já faleceram, os amigos de hoje, os amigos que Deus dá, a juventude, né? Eu tenho muito carinho pelo jovem, só que eu não tenho aquele jeito de estar no grupo de jovens, mas ainda há pouco nós estávamos conversando, antes atrás, né? Eu ficava toda primeira sexta-feira do mês, eu fazia adoração ao Santíssimo, que eu gosto muito, a minha fonte é a Eucaristia, também eu passo para os jovens. Sim. Reuni os jovens em torno do altar, que eles cantam a música deles, do jeito deles, e eu estava sempre junto com eles, então nós fizemos isso mais ou menos durante 5, 6 anos. Então, para mim foi uma alegria, porque aqueles jovens hoje já são casados, já são pai de filho, e eles já estão ingressados na igreja. Que bom, né? Alguns, vamos dizer, todo aquele grupo. Mas daquele rebanho tem muitos jovens. Bom. Só me cortando aqui, desde a ordenação dele, né, de 2000, que ele se ordenou em 2000, até hoje, o nosso lema, eu sempre digo, acho que o nosso lema é dizer sim, porque eu acho que a gente nunca disse que não até hoje, quando a comunidade precisa da gente, né?
Digo a gente porque é nós dois juntos, né? Então, quando ela precisa, a gente sempre diz sim, né? A gente sempre faz o possível, né, para dizer sim. A gente custa dizer não. Eu creio que a gente nunca disse não até hoje, porque o chamado, quando Deus chama, a gente não pode olhar para trás, né? Se a gente diz sim, a gente tem que seguir em frente e não olhar para trás. Então, para nós, o chamado à vida diaconal, junto com ele, como esposa, é bênção de Deus, né? É bênção de Deus a gente dizer o nosso sim juntos, estar de mãos dadas juntos e, como ele disse, a fonte é a Eucaristia, é a oração, sempre juntos, para a gente conseguir também levar a vocação adiante, né? Para a gente conseguir levar sempre esse ministério adiante, tem que ter oração. A oração, o diálogo, né? A partilha. A gente sempre dialoga quando ele vai no lugar, o que eu não posso ir. Quando chega, a primeira coisa que a gente faz é sentar e conversar. Então, como é que foi, né? E quando ele vai, que eu não posso ir, mas eu fico intercedendo por ele, né? Em oração. Aquilo que ele falou, rezar um terço, quando a mãe estava no seminário, depois 2, a mesma coisa é a vida da esposa no diaconato. Né? Ela rezava quando ele estava se preparando para o ministério e muito mais ainda, depois, né? Agora que é a vida do diácono. Então, rezando também para a manutenção, né? Uma coisa que fez 18 anos agora, semana passada, que nós temos o terço dos homens. Então, eu comecei o terço dos homens lá no luto de uma pessoa, de uma catequista, que nós tínhamos lá, ela faleceu. Aí eu vim com o esposo, senti um pouco, assim. Aí convidei 3 homens para nós rezar o terço na casa daquele homem, daquele viúvo, rezemos. Depois daquele dia, nós marcamos um terço para a outra semana, na outra casa. E aí nós começamos em 3 homens, e hoje, graças a Deus, o nosso grupo do terço dos homens já está completou 18 anos. Então, o falecido Dom Irineu gostava muito do terço dos homens, quando ele participava conosco também, que todo ano ele participava no aniversário do terço dos homens. Ele já dizia, a primeira semana de outubro, do mês do Rosário, marque uma missa que eu vou lá rezar a missa com vocês. E aí, agora foi feita uma pesquisa, eu falei para ele que nós éramos o primeiro grupo de terço dos homens do Brasil. Aí ele disse, não, lá para o Nordeste pode ser que tenha. Ele colocou no jornal, mas não colocou que nós somos o primeiro, ele colocou um dos primeiros. Quer dizer, mas realmente nós somos um dos primeiros, então hoje tem aquele grande encontrão na Aparecida do Terço dos Homens, mas nós temos, o nosso grupo é pequeno, mas é um grupo missionário, eu gosto muito, porque toda quinta-feira nós vamos na casa de um, na casa do outro, rezando com as pessoas idosas, rezando com os doentes. Aí encontrei também lá bons amigos do Terço dos Homens também, que hoje me sustenta a nossa fé. A fé, com certeza. E como é bom você sair também um pouco dentro da igreja, né? Para ir ao encontro das pessoas, né? Dos doentes. Isso é importante também. Isso é importante. Diácono Sebastião, como nós podemos manter a fé nesse mundo secularizado? Tem tantas ofertas aí, né? Pois é aí que a gente diz que é difícil, mas é bom. É igual quando eu vou lá na praia, né? Quando eu vou lá em Itapuá, eu faço muita celebração lá à noite, no sábado, no verão. Aí o meu filho diz assim, olha, eu gosto aqui da praia, porque aqui tu identifica o católico. O católico, ele chega no meio dessa multidão de coisa, em todas as igrejinhas está cheia de gente rezando. Então, é difícil que tem muitos, mas aí o que identifica o católico, que confessa uma fé, ele sempre procura alguma coisa. No grupo de casais. Antigamente eu participei muito da RCC, da Renovação Carismática Católica. Foi lá uma fonte que eu encontrei desde 1986, quando mudei para o Costa Silva, que peguei a coordenação, encontrei uma grande fonte. Então nós participamos de muitos encontros em São Paulo, no Morumbi, encontrou um grande de quantidade de gente, e aqui em Santa Catarina. Então, esse movimento que existe na igreja, o movimento de casais, terço, agora ela participa das mães que oram pelo filho. Começou na nossa paróquia também.
Maravilhoso, né? Muito, muito bom. Então, as coisas que tem hoje na igreja, as tantas coisas que existem, apostolado da oração, existem milhares de coisas boas que sustentam a nossa fé. Sim. Milhares. Às vezes, os padres até brigam assim que tem muito encontro, né? Quando vamos fazer a agenda, realmente Demais. é um para lá, um para cá. E o padre é aquele que tem que manter a união da família, né? Sim. Às vezes o padre, hoje tem uma formação e o cara está fazendo a formação dele. Mas a formação da igreja é a prioridade, né? Agora o padre Eduardo sábado passado, ele estava com os ministros de toda a coordenação, falando um pouquinho sobre a participação, fazendo os ajustes, como as pessoas participam melhor da Santa Missa. Sim, isso é mesmo. Tiago Sebastião, vamos fazer um bate-bola agora? Pode Você ser. jogou bola quando era não. Eu não jogo mais também. Muito ruim. Muito ruim, né? Eu também não sou bom. Um santo de devoção. Olha, eu sempre, Santo. lá em casa, bastante santo. Mas eu sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida. E agora no Conselho, chegando ali, como ali é padroeira Perpétuo Socorro, nós somos devotos da Perpétuo Socorro. E para mim, quando eu indico um jovem, é São João Bosco. São João Bosco, que bom. Uma música, um canto que marcou aí a sua caminhada? Olha, tinha muitas músicas, né? Os 12 primeiros, é o que ele gostava. É? Lembra? Como que é? Dos 12, chamados 12 apóstolos. Ah, sim. Chamasse os Ó, 12. aquele ali foi para a minha vocação, assim, né? Sim. Quando chamasse os 12 primeiros para te seguir. Sim. Então, para minha vocação foi esse canto ali. Mas eu gosto de alguns cantos porque eu não sou muito ligado à música, né? Uhum. Mas gosto muito porque ela gosta muito de música e ensaia muitas músicas. Cantora. Então, ela levou muito a sério as músicas que ela canta, quando ela vai cantar na igreja, puxa canto lá na igreja, ela sempre levou a sério. E agora tem uma graça, tem o netinho que puxa, né? Tem o netinho que Já toca tá lá. Ai, na que igreja bom, né? também. Então, eles são muito perseverantes na música. Que legal. É uma passagem bíblica. Olha, todas as passagens da palavra de Deus que eu ouço, mas para mim é o Salmo 22, o Salmo 22, o versículo 5, né? Ainda que eu atravesse os mares escuros, o Senhor, com seu bastão, me conduz pela frente. É o salmo assim que durante o diaconato, para mim, durante os nossos 50 anos de casado, a minha juventude, a dificuldade que eu passei, que a gente atravessa, é a mesma coisa atravessar um rio cheio, né? Coisa triste quando tem que atravessar um rio que a água está forte carregando a gente sempre procura atravessar para o outro lado. Uma oração, aquela oração que sempre acompanha, que não pode faltar. Olha, a oração, nós fizemos a nossa liturgia diária, né? Liturgia das horas, mas a minha oração para mim, que não pode faltar, o Pão Nosso de cada dia, a oração do Pai Nosso, Ave Maria. Não deixe se levantar e à noite, sem concluir a noite, com a Salve Rainha. Amém. Um padre que marcou aí a sua caminhada. Graças a Deus, foi o padre Lino, né, que foi o grande nosso pai, que ela disse, trabalhou 30 e poucos anos com ele, né? E foi ele que me encaminhou, ele que teve paciência comigo, ele que me conduziu, porque ele trabalhava de operário. Foi o padre Lino Sattler. Mas eu tenho um grande amigo, que é o padre Vencelau também, e lá no Iririú também foi o padre Valente, né? E quando eu entrei, nós casamos, ele também me conduziu e me colocou de ministro extraordinário na comunhão. Então foram os 3 padres assim, principais na minha vida. Padre Valente é aspirante a santo, né? Né? E aí, lógico... Já que temos outros santos dentro da igreja, que é visível, né? Mas ainda... Padre Venceslau é um. Não quis dizer o nome direto, mas dá para ver claramente nisso. E ainda nos meus 25 anos agora é diácono, eu falei com o Dom Carlos, né? Então, eu disse assim, pro Dom Francisco, né? Dom Francisco, olha, Dom, obrigado pelo seu acompanhamento, assim, pela amizade, mas os 3 bispos que passaram na minha vida, foi lá o falecido Dom Gregório,
Quando não tinha amizade, que o Dom Gregório era jovem, não participava da igreja quase, né? Mas o Dom Orlando, que foi o grande bispo, e o falecido Dom Irineu, que foi um bispo muito amigo, paizão, e o Dom Francisco hoje. Então, graças a Deus também, com os bispos de Joinville, eu gosto muito, que também marcaram na minha vida, bom, né? Um dia mais feliz da sua vida? Deve ter vários, mas diga um aí. Nós ficamos com... Eu fico com os nascimentos dos meus filhos, que foi o dia que marcaram muito, né? O nascimento dos meus filhos, mais a pequena que nasceu aqui em Biabiraba, que levou um dia para nascer. Então, para mim marcou muito o nascimento dos meus filhos, né? E o nosso casamento, a minha ordenação. E aí eu sempre falo nos encontros de padre e padrinho, todos os meus sacramentos para mim foram marcantes. Eu sei certinho o dia dos meus sacramentos que eu realizei na minha vida. Então, foi sinais de Deus para mim. Então, agora que a gente começa a trabalhar na igreja como pai de padrinho, se apaixona por aquilo que a gente aprendeu. Sim, com certeza. Diácono, o senhor queria convidar os ouvintes a participar de um evento, retiro, projeto que está acontecendo na sua paróquia, na diocese? Isso. O nosso marcante da nossa Costa Silva é a novena do Perpétuo Socorro, que antecede sempre o dia 27 de junho. Nos últimos anos, as festas lá se sentindo muito boas, mas o interessante é as novenas. E depois, para nós, que a igreja sempre participa, sempre marcou também, foi a Semana da Família, que vai começar agora, abre sempre no dia 10, né, com o Dia dos Pais, e sempre, antigamente, nós encerrava com os casamentos comunitários, né? Então, todo sábado que antecede a semana, no final da Semana da Família, nós já realizamos muitos casamentos, né? Então, uma coisa forte da nossa vida. Amém. Quero agradecer, então, o diácono Sebastião, a dona Eunice, por vir hoje aqui, e já deixo vocês aí para dar as considerações finais aí. Você pode falar um de cada vez aí, né? A dona Eunice também quer dar uma palavrinha, com certeza. A dona Eunice gosta muito de deixar mensagem. Eu quero deixar a mensagem da Semana da Família e Dia dos Pais, Dia do Diácono, que vai acontecer tudo agora, domingo que vem já, né? A dona Eunice vai fazer esse fechamento com chave de ouro, que ela é muito, muito boa para dar mensagem. Não, é para nossos filhos, né? Eu acho que a nossa vida, ela se resume à família, que são os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, para nós, os nossos filhos, a gente queria dizer para eles que eles são a nossa inspiração, são a nossa vida, são tudo para nós, né? E sem eles nós não estaríamos aqui também, né? Porque eles é que fazem o nosso dia a dia ser mais feliz, ser mais concreto. Então, dizer para eles que a gente ama muito e agradecemos a Deus por tê-los conosco, né? É o nosso filho, a nossa filha, nosso genro, a nossa nora, né? E os nossos 4 netos, que são a nossa bênção do nosso dia a dia. E que tudo nós devemos a eles, porque eles estão sempre ao nosso lado. Hoje, antes da gente vir, a nossa netinha falava para nós no microfone, ele dizendo, vó, eu posso ir com vocês lá, né? E quase que a gente trouxe. Então, ela deixou, vó, vamos com Deus, então outro dia a gente vai junto. Então, todos os 4 netos que nós temos são bênção de Deus, e o presente maior nosso são eles, né? E eles são tudo para nós, para nossa vida. Então, queremos dizer para eles que a gente deixa a nossa bênção ao nosso filho, que também está viajando, hoje está na estrada, já viajando, a nossa filha, genro, nora, para os nossos netos, deixamos a nossa bênção toda especial aqui, o nosso amor, o nosso carinho, e dizer para eles que eles não cabem no nosso coração, né? É tudo que a gente tem, que nós amamos muito. Agradecidos, né, por eles estar sempre ao nosso lado, sempre, desde de todos os momentos mais difíceis da nossa vida, os nossos filhos estavam ali, né? Estão ali sempre pertinho da gente. Isso, também agradeço a Deus pela esposa que Deus colocou na minha vida, pela esposa e agora uma diaconisa que esteve do meu lado, que esses 25 anos de vida de diaconato, ela partilhou dia a dia da minha vida,
E também agradeço a Deus pelo meu filho. Meu filho me apoia muito, ele corta qualquer programa, qualquer coisa, ele viaja, tem empresa, trabalha, mas qualquer coisa que eu tenho dentro da igreja, quando eu ia para São Paulo, para fazer um encontro, ele sempre estava no meu lado, né? Não estava comigo, mas estava me apoiando, a minha nora, os meus netos e também o meu genro e a minha filha, que sempre são meus grandes pontos de apoio da minha vida. Amém. E as pessoas, amigas que eu tenho lá no Costa Silva, os padres que passaram na minha vida, e tantos amigos, né, que eu tenho aqui em Pirabiraba, lá em Itapuá, onde eu encontro, que Deus colocou na nossa vida tantas pessoas boas. Também quero te agradecer por esse momento de estar aqui hoje, gravando esse programa, você e a tua esposa. Muito obrigado pelo convite, né? Eu sempre te acompanho lá quando tenho tempinho, estou te acompanhando nos programas de rádio também. É sexta-feira, né? Sexta-feira, às 19 horas. Eu estou sempre te acompanhando quando eu estou em casa, né? E que Deus abençoe vocês também, que o Espírito Santo sempre ilumine vocês nessa caminhada também, que eu vejo assim, hoje a informática é uma coisa uma bênção tão boa, que às vezes a pessoa lá em casa, nos hospitais, vê aquelas mensagens bonitas que Deus leva, é a transmissão de Santa Missa, é tudo de bom que vocês, com a graça de Deus, transmitem para o povo. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, esse estudo maravilhoso aqui, tão maravilhoso, com tanta imagem de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, o Sagrado Coração, que sempre esteja com vocês, que Deus abençoe vocês. Amém. Eu que quero agradecer mais uma vez a Diácono Sebastião, a sua esposa Eunice, por ter vindo, ter aceitado o nosso convite, né? E agradeço você também, que está acompanhando aqui todos os nossos programas, nossos conteúdos, os nossos podcasts, e hoje muito especial que foi esse podcast aqui com esse casal maravilhoso. Um abraço a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais.